Bom dia, boa tarde ou boa noite. Antes de qualquer coisa, não feche esse vídeo. Esse vídeo não é o mesmo vídeo do primeiro, apesar de estar bem parecida a capa. Senti que havia uma necessidade de consertar alguma informação, ou não consertar, mas melhorar, né, dar uma reforçada. Senti que não estava ainda muito bom a parte de algum reforço, principalmente relacionado é, a Rosa dos Ventos na aplicação prática. Né? Então eu vou dar um pequeno reforço para aqueles que não entenderam bem a questão dos exercícios no final e como a gente vai aplicar de fato esse Rosa dos Ventos em noções práticas. Né? Então, meu nome é André Salgado, sou professor de Geografia, mais uma vez, da Rede Estadual de Sergipe. Então, perceba o seguinte, quando a gente fala em Rosa dos Ventos, a gente espera questões de nível fundamental como essa daqui. Né? Observem bem esse mapa. E aqui a gente está observando o seguinte: um mapa com os quarteirões, né, as ruas, aquela coisa toda, e a gente tende a aplicar a Rosa dos Ventos aqui naquele sentido de, né, norte, da praça para a Telerge, da praça para o Correio, a gente está aqui indo sentido sul, para a biblioteca pública sentido leste, mas aí o que você observa é que o próprio mapa já determina para você que o norte, na verdade, é aqui para a direita, repare. E aí, quer dizer então que o mapa é errado? O mapa não sabe que o norte é para cima, aquela coisa toda? Não, simplesmente o mapa não está na posição correta. Né? Se ele tivesse na posição correta, ele estaria simplesmente dessa forma aqui, né? Com o norte apontado para cima. Mas não é o caso. Significa dizer que o mapa está errado? Não. O mapa não está errado, o mapa só está colocado de uma maneira que facilite. Às vezes você vê o mapa numa posição diferente do ponto de vista de querer privilegiar algum tipo de informação ou facilitar aí no design da imagem, do encaixe. Então é perfeitamente possível que você trabalhe com o mapa em outras posições. A questão é que você também vai ter que inverter a rosa dos ventos. Nesse caso, se o norte está para cá para a direita, a gente consequentemente sabe que o sul ficaria aqui no supermercado, você sabe que o oeste ficaria aqui e o leste ficaria dessa maneira. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nem sempre vai ter esse tipo de aviso aqui. Nas questões, o que eles fazem é ou dar alguma dica para você no enunciado para dizer onde está a direção, né? Se o mapa está na posição correta, quando você vê o mapa lá, você não pode necessariamente concluir que esse mapa está na posição correta. Né? E como é que a gente vai poder visualizar isso daqui? De uma maneira bem simples. Vou pegar um exemplo para vocês aqui de como isso é feito, por exemplo, na prática. Então, veja bem, se eu tiver, por exemplo, aqui nesse mapa aqui, estou no Google Earth, tá? E aqui você vê o estádio João Hora, fica aqui em Aracaju, Sergipe. Aqui é a Avenida Rio de Janeiro ou Augusto Franco. E se você observar o mapa do Brasil, né, no caso do mapa mundi, você vai ver o seguinte: no mapa mundi, você vai ver que o oceano fica do lado direito do nosso país, percebe? Então, toda vez que eu tiver no mapa com a rosa dos ventos e indicar que para cima é norte, significa dizer que se você estiver subindo, se você está seguindo sentido norte, você vai estar subindo o mapa. Se eu estiver indo sentido sul, eu estou descendo o mapa. Se eu estiver indo para a direita, eu estou indo sentido Oceano Atlântico. E se eu estiver indo para a esquerda, eu estou indo para oeste. Só que nem sempre o mapa vai estar nessa posição padrão do mapa mundi aqui. Pode ser que ele não esteja nesse formato, que ele não esteja nessa posição, né, padrão que a gente está acostumado. Por exemplo, aqui é o mesmo estádio João Hora, que significa dizer que se eu caminhar para a direita, eu vou ir para o oceano, será? Então, se eu caminhar para cá para a direita, eu vou estar indo para o oceano. Então, se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que o oceano está do lado esquerdo. Por que, que isso aconteceu? Isso é óbvio, vocês podem concluir que o mapa está na posição invertida, contrária. Repare bem, Brasil está virado de ponta cabeça.
Tá? Você só consegue visualizar que ele está de ponta cabeça porque eu tirei o zoom todo e você está vendo que o continente está virado ao contrário. Agora, quando você está com um zoom muito lá dentro, você não vai conseguir ter essa informação, né? Enquanto você tiver com um zoom, por exemplo, num quarteirão ou num determinado bairro, você não consegue afirmar com toda absoluta certeza se o mapa está na posição correta. Então, o mapa vai ter que te dar algum tipo de dica, né? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu caminhar para cima aqui, se eu pegar essa rua e sentido aqui para cima, quer dizer que eu estou indo para o norte? Não. Se eu seguir aqui para cima, no sentido nessa rua aqui, eu estou indo para o sentido sul. Por quê? Porque o mapa está o contrário. Quer dizer, se eu estiver indo para norte, se eu quiser seguir rumo ao norte, eu vou descer o mapa. Por quê? Porque ele está virado de ponta cabeça. Toda vez que eu for virar o mapa, seja botar ele de lado, 90 graus para a direita, para a esquerda, deitado, em pé, eu vou ter que girar a rosa dos ventos da mesma maneira que eu estiver girando o mapa. Então, as questões tendem a abordar esse tipo de conflito, esse tipo de pegadinha. Ele te mostra um mapa qualquer, seja de um bairro, de uma cidade aleatória que não seja do seu conhecimento. Isso não é importante para você, isso não vai afetar a sua interpretação do mapa. Agora, ele pode esconder de você se o mapa está na posição correta ou não. E de que maneira ele faz isso? Colocando, por exemplo, a imagem do solzinho, como a gente mostrou no vídeo passado. No final do vídeo a gente fez uns exercícios mostrando que o sol estava na parte de cima e que eram 6 horas da tarde. Ora, lembre-se que se o sol nasce a leste, ele se põe no oeste. Então, se o sol às 6 horas estava lá em cima, no horário de pôr do sol, você sabe que aquela hora ali, que aquele sol está na posição de oeste. Nesse caso aqui, por exemplo, se fosse esse o caso, se fosse aqui na parte de cima oeste, o lado invertido do oeste é leste. Então você teria oeste, leste, norte aqui na direita e sul aqui. Não é o caso desse mapa aqui atual. Esse mapa atual está virado 180 graus de ponta cabeça, ou seja, ele está de cabeça para baixo. Então está tudo invertido. Então, norte é para baixo, sul é para cima, direita é oeste, esquerda é leste. Assim você inverte todas as posições, seja ele os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, sudoeste, noroeste e sudeste, e os pontos subcolaterais também. Ou seja, toda vez que você vê um mapa numa questão de prova, você precisa se certificar de que esse mapa está na posição correta, beleza? Então, essa era a dica que eu queria deixar claro para vocês, para caso tenha ficado alguma coisa um pouco confusa no exercício número 1, na aula número 1, eu precisei fazer essa demonstração mais prática para vocês, para que vocês visualizem bem do que a gente está falando, certo? Aqui no Google Earth, que vocês podem acessar pelo Google, você pode ver que você pode girar o mapa à vontade. Se eu quiser mostrar o mapa do Brasil com o Oceano Atlântico, por exemplo, para o norte, para cima, eu posso apontar o mapa dessa forma aqui. Então, se eu subir sentido, digamos, para cima, eu cairia no oceano. Como se o oceano fica na direita? Justamente por causa dessa posição do mapa que eu posso girar à vontade, ok? Então, até a próxima aula. Essa foi só uma dica bem rapidazinha para que vocês complementem o primeiro vídeo, beleza? Um abraço, tchau, tchau.